Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão nesse ano em que nós nos preparamos para o centenário da Legião de Maria, refletindo sobre o seu fundador, Frank Duff. Estamos na Igreja dos Carmelitas. A reunião das senhoras da Irmandade terminou. O sacerdote, em frente da porta da igreja, despede-se das senhoras e jovens. Apontando para um cavalheiro que passeia sozinho na rua, diz-lhes: aquele é o louco aqui do bairro. O apontado era Frank Duff. Com o texto do rosário nas mãos, Frank fazia o seu trabalho de piquete em frente do Centro de Doutrinamento Protestante. Emma Colgan, um dos membros da associação, ficou fascinada e comentou: Padre, o senhor não tem razão. Na sua loucura, há um método. Conseguirá fechar o Centro de Doutrinamento Protestante. Mais tarde, a mesma Emma se tornou uma das primeiras legionárias de Maria. Frank não levara muito tempo a descobrir um trabalho apostólico para substituir o do Hospital Militar. Deslocado para a ilha de Spike, verificara que o Centro de Doutrinamento Protestante continuava a sua atividade e, como poucos se importavam com ele, começou de novo o seu trabalho de piquete. O seu método era o seguinte: com o texto do rosário nas mãos, aproximava-se de cada pessoa que entrava no centro, pedindo-lhe para não fazê-lo. Dizia-lhes algumas palavras para lhes mostrar que traíam a sua religião por uma refeição e um serviço religioso protestante. Esta atividade exigia dele uma extraordinária coragem moral. Pensava-se então que o bom católico praticante cuida da própria alma e não se interessa ativamente pela salvação dos outros. Faz o mínimo para ficar fora do inferno. Ouve a missa aos domingos, evita o pecado mortal e, em geral, não é quente nem frio. 50 anos mais tarde, o Vaticano expunha claramente as obrigações de cada cristão. A vocação cristã é, por sua própria natureza, vocação ao apostolado. Os leigos são destinados ao apostolado pelo mesmo Senhor. A todos os fiéis incumbe o glorioso encargo de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens em toda a terra. Mas, em 1918, o leigo católico não era evidentemente o guarda de seu irmão. Frank Duff era, com toda a evidência, um homem estranho. Hoje podemos verificar que nascera antes do tempo. Na Rua dos Carmelitas, os transeuntes olhavam o caso com indiferença, alguns mesmos com hostilidade, mas Frank ia tendo bom resultado com os pobres fregueses do centro. Alguns, depois de ele lhe ter dito uma palavra, decidiam não entrar. Outros, fracos em religião ou esfomeados de corpo, eram mais difíceis de convencer. Frank descreve-nos de forma brilhante uma experiência inicial. Uma das primeiras vezes que fui trabalhar de piquete, diz-nos ele, ia sendo a última. O trabalho estava quase no fim. Todos tinham já entrado e eu esperava com toda a calma que as pessoas saíssem. Às vezes, nesta ocasião, reagiam bem. Apareceu então um soldado bêbado. A bebedeira era forte, pois não caminhava direito. Quando se aproximou, dirigi-me a ele e disse-lhe: se o senhor é católico, não entre nesse lugar, pois terá que participar de um serviço religioso protestante. Vi imediatamente que ele tinha uma navalha na mão e atirou-se a mim com toda a força, com a navalha em punho. Fiquei tão surpreendido com o gesto que não dei um passo. Falhou o alvo unicamente porque estava enormemente bêbado. Sóbrio, teria me atingido. Refiz-me da surpresa e dei-lhe um golpe tal que ele foi ao chão. A navalha saltou-lhe à mão. Debrucei-me e apanhei-a, e esperei que ele se pusesse de pé, pronto a dar-lhe
uma sova mestra. Houve de fato uma briga terrível. De repente, porém, vi-me afastado para fora do campo de batalha por uma mulher que presenciara o acidente de uma janela da casa. Desceu a rua e atirou-se a ele, chutou-o, bateu-lhe, puxou-o pelos cabelos, arranhou-lhe a cara. Nunca vi coisa tão destruidora. Aí tendes, foi a minha primeira experiência. Apesar das dificuldades inerentes a tal modalidade de apostolado, Frank perseverou. Todavia, após algum tempo, tomou consciência de que era difícil dizer às pessoas: não deve entrar aí, uma vez que sabia que elas estavam esfomeadas. Naqueles tempos, não havia pensões de Estado para os pobres, mas ali na rua Mitte, o padre Afonso estava organizando e fornecendo cafés da manhã aos pobres. Para manter esse projeto em marcha, cada um tinha de pagar a pequena soma de 3 pence. Por isso, Frank decidiu dar 3 pence, o preço do café da manhã, do seu bolso, a cada um dos seus protegidos e mandá-los ao padre Afonso. Algum tempo depois, os protegidos eram tão numerosos que excediam as possibilidades da sua generosa carteira. Convocou uma reunião especial da Conferência Vicentina, explicou-lhes o seu plano e pediu ajuda financeira para os cafés da manhã. Prontificaram-se imediatamente a financiar tão nobre projeto. Como resultado, os pobres passaram a frequentar o centro católico. O trabalho apostólico dos piquetes em frente ao centro de doutrinamento continuou por mais 6 anos e meio. Ao fim desse tempo, o número de clientes descera para 16 pessoas. Os protestantes decidiram então fechá-lo. Os 16 clientes que lhes permaneciam fiéis foram transferidos para outro centro de doutrinamento chamado Metropolitan House, onde os dirigentes lançavam mão da mesma prática enganadora que chegou então a atrair 1.200 pessoas. Quando Frank convocou a reunião de emergência dos vicentinos para lhes apresentar os seus planos, era sobretudo a ajuda financeira que procurava. Terminada a reunião, Tom Fallon, um dos membros, aproximou-se dele e ofereceu-lhe a sua companhia na atividade apostólica do piquete. Tom Fallon era um grande trabalhador pela causa da igreja e pessoa com extraordinária capacidade de organização. O seu oferecimento constituía para Frank uma grande bênção, pois aguentara sozinho a atividade de piquete nos 12 meses anteriores. Gradualmente, outros se ofereceram para esta mesma atividade. Frank decidiu então organizar o trabalho apostólico de piquetes em frente ao Metropolitan Hall. Desta vez, a atividade se manteve durante 16 anos. Tinha sido tão bem sucedida que, ao fim desse tempo, o centro de doutrinamento do Metropolitan Hall foi forçado a fechar as portas por falta de clientes. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos legionários, mais uma vez somos orientados e lembrados por Frank a não desistir, a não desanimar de nossa caminhada, a não jogar a toalha no primeiro sinal de dificuldade. Precisamos ser chamados, podemos, melhor dizendo, até ser chamados de loucos, mas já diz os textos do Evangelho: bem-aventurados os que forem injuriados por causa do meu nome, já disse Jesus. Então, coragem, irmãos legionários, força, porque se Frank, nosso fundador da Legião, nos ensinou a sermos perseverantes a Jesus, então vamos também nós o sermos, para que possamos merecer com muita alegria a coroa da glória, a coroa imperecível. Salve Maria!